Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da C. E hoje nós vamos duplicado, hein? Nós vamos do 11 até o 14. Bora lá! No capítulo 11, Paulo vai falar sobre judeus e gentios. E ele diz que Deus cegou o entendimento dos judeus para que nenhum cresce, ou só alguns crescem, que Deus havia escolhido para propagar a mensagem do reino. Por quê? Porque Deus precisava nos igualar. Deus precisava colocar tanto gentios quanto judeus numa mesma posição, a graça. Sois salvos pela graça, a palavra da fé que é pregada por meio, por intermédio de Jesus Cristo. E hoje, tanto judeus quanto nós temos que crer e viver uma vida de obediência e guiados pelo Espírito Santo para assim sermos salvos. Paulo, você pode dizer, meu Deus, mas Paulo está dizendo uma coisa muito injusta porque eles já estavam salvos. Pois é, mas esse período ele tem um fim. A palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 11 vai dizer que esse período em que Deus cegou o entendimento dos judeus vai até o momento do nosso gran finale, vamos dizer assim, no momento em que Jesus volta. E aí os olhos deles são abertos e você vai perceber isso muito melhor lá no Apocalipse, o que Deus vai fazer em resgate deles. Então, esse é o livro de Romanos, capítulo 11. Paulo vai falar que todo mundo foi colocado na mesma desobediência para que todos pudessem alcançar a mesma misericórdia. No capítulo 12 de Romanos, um capítulo muito conhecido por muitas pessoas, Paulo vai dizer que nós precisamos entregar a nossa vida como um sacrifício justo e santo na presença de Deus. E para isso acontecer, a nossa mentalidade ela não pode ser a mentalidade das pessoas dessa terra. Nós não podemos ser guiados pelas coisas desse mundo, mas nós precisamos ser renovados na nossa mente, na nossa mentalidade, pela palavra de Deus. E Paulo ainda vai dizer que tudo que nós formos fazer para o Senhor, todo tipo de serviço que nós formos fazer para o Senhor, nós precisamos fazer muito bem feito e com entusiasmo. E que todo o tempo haja uma autoavaliação da nossa vida, medido pela nossa fé. Nós precisamos sempre entrar na presença de Deus e começar a dizer, como é que está a minha vida? Será que ela está de acordo com o que eu creio? Será que ela está de acordo com a palavra do Senhor? Será que eu não tenho que dar uma mudada, uma melhorada? É isso que Paulo está dizendo. E tudo isso precisa ser com entusiasmo, segundo o versículo 11 do capítulo 12. E antes de nós terminarmos o capítulo 12, nós precisamos entender uma coisa. Não podemos achar que sabemos tudo. Gente, é uma coisa que Deus trabalha sempre na minha vida e eu acredito que sempre na tua vida. A gente acha que a gente já sabe de tudo, que a gente sabe mais que as pessoas, que a gente já teve mais experiência. Eu vou te dizer, a gente precisa estar sempre humildade no trono do Senhor para aprender, para sermos resgatados pela graça de Deus e assim, em todo tempo, andarmos em pleno conhecimento de Cristo todos os dias, crescendo e conhecendo mais de Deus. Capítulo 13, Paulo vai falar sobre como é importante nós obedecermos autoridades e mesmo que no nosso Brasil a gente saiba que tem corrupção, sujeira, toda desordem. Vamos ter uma coisa no nosso coração? Vamos andar em paz? Vamos fazer as coisas do jeito certo para Deus nos abençoar? Vamos andar na linha certa para Deus nos abençoar? Essa é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida. Porque tem muita gente que se iguala ao corrupto ao dizer, ninguém obedece, também não vou obedecer. Que isso, meu filho? Você é filho da luz. E você e eu devemos andar na luz e sermos um testemunho. E nessa alusão à luz, que está aqui no capítulo 13 de Romanos, eu quero ler o versículo 12. A noite está acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais e não se envolvam em brigas e nem invejas, ou seja, tenham uma vida de santidade.
tenha uma vida separada para Deus. Não vai viver igual esse povo desse mundo, não. Seja diferente. Deus não quer que você seja igual ao pessoal do mundo. Deus quer que você seja totalmente diferente. Que eu seja totalmente diferente. E aí, ele termina dizendo no versículo 14: em vez disso, em vez de você viver essa vida louca aí, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Porque às vezes a gente tenta dar um jeitinho, sabe? De ficar satisfazendo coisa que não tem que satisfazer. E a gente tenta fazer ficar mais bonitinho, mais aceitável o nosso pecado. Não faço isso não. E aqui no capítulo 14 é um capítulo que tem muita controvérsia, muita fala, então deixei mais tempo para ele. Ele vai falar sobre não julgarmos uns aos outros. E aqui eu quero dizer uma coisa para você logo de pronto. Na igreja, tem pessoas de todo tipo. Pessoas que estão há muito tempo na igreja, pessoas que estão há pouco tempo na igreja, pessoas que já têm uma experiência com Deus, tem pessoas que ainda não têm, tem pessoas que ainda estão começando a sua jornada com Deus. Então não tem como você julgar ninguém. Não tem como você dizer, aquela pessoa deveria ser assim, aquela pessoa... Porque cada um está numa fase, cada um está vivendo um momento da sua vida espiritual. E o meu conselho para você é: vai atrás de quem já tem fruto que você quer viver na sua vida, para você se espelhar, para você pedir conselho. E dentro do contexto aqui de Paulo, Paulo ainda encontra não só dentro de uma igreja, mas dentro de uma realidade que é judeus e gentios, com práticas completamente diferentes, culturas completamente diferentes, religiões completamente diferentes. Imagina como que não estava a cabeça do pessoal. O judeu com aquelas milhares de regras do Talmud, querendo que o povo se convertesse ao judaísmo. É pecado comer isso, é pecado aquilo, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, aquela loucura. E Paulo para e fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, gente. Eu já entendi, Paulo fala isso no coração dele, que comida, que bebida, isso daí não interfere na tua vida. O que você vai comer, o que você vai beber, não interfere. O que interfere na tua vida, que é aí que eu gostaria que você parasse para pensar, é se o que você faz honra a Deus. Aí é que tá. Os judeus se encontravam num pensamento de que se eles fizessem aquilo, eles estariam desonrando a Deus, então é bom não fazer. Os gentios, eles achavam outras coisas, então era melhor não fazer. Então Paulo está dizendo o seguinte, é algo para nós. Nós não temos culturas diferentes, nós somos aqui, no caso, brasileiros, e até tem culturas mundiais muito diferentes, mas eu gostaria que você compreendesse uma coisa. A regra é, você está honrando a Deus quando você faz isso? Você leva alguém a cair quando você faz isso? Hoje a maior discussão na igreja é sobre o uso de bebida alcoólica, de cigarro, disso, aquilo outro. E eu vou te dizer uma coisa. Primeiro que o cigarro não precisa nem Deus revelar que você não pode fumar, não pode usar droga, porque o próprio Ministério da Saúde adverte. Mata, causa câncer, faz mal, né? Ah, bicha, mas poxa vida, eu queria beber só um pouquinho, mesmo que fosse socialmente. Eu acho que não tem nada a ver, eu não me considero pecando, eu acho que não tem problema nenhum. Aí Paulo está dizendo o seguinte, isso aí vai da sua consciência, só que se você está dentro de um lugar, de um contexto religioso, como por exemplo a nossa igreja, Serrema, em que nós falamos de cura, de libertação, de transformação e de uma vida guiada pelo Espírito Santo, a bebida não faz parte desse contexto. Porque na nossa igreja vai ter muita gente sendo liberta e nós não vamos ser aquele pessoal que não sabe o que quer, que não vai viver o que quer. Então, pode ou não pode? Então não pode. Então não pode. Porque ninguém aqui vai ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ah, mas eu faço escondido na minha casa. Só o fato de você fazer escondido já está errado. Porque você tem que ter certeza do que você está fazendo para você não estar pecando. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que o nosso comportamento não diz só sobre nós. O nosso comportamento diz sobre a nossa situação dentro do contexto, do corpo de Cristo. Que a gente não tem que pensar só em nós, mas a gente tem que pensar em todo o contexto. Que dependendo de onde, de com quem, o que, ou a intenção do teu coração, você mesmo que esteja sozinho achando que não está pecando, está pecando.
porque está fazendo de maneira errada. Então, Paulo está dizendo, eu gosto muito, muito, muito desse conselho de Paulo, porque ele fala assim, ó, no versículo 20: não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Eu mesmo, como bispa, eu não tenho nenhum tipo de ingestão de bebida alcoólica em qualquer lugar. Eu posso estar sozinha na minha vida, eu não vou fazer. Porque a minha vida, eu decidi que ela não vai ser pedra de tropeço para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. E como psicanalista, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu controlo, é só socialmente. Você se controla até a quinta página, até o dia que você não se controlar mais. Porque às vezes do teu DNA tem, entendeu? A enfermidade do álcool, a enfermidade da dependência química. Então eu vou te dizer uma coisa, você se controla até você não se controlar mais, até uma notícia ruim chegar, até alguma coisa te dominar e você cair naquilo. Então, eu te aconselho, tira isso da tua vida, porque a bebida, ela vai fazer com que você perca a noção. E a noção, sem noção, o Espírito Santo de Deus vai perder espaço na tua vida. E para quem está dentro de um contexto em que o Espírito Santo tem que guiar a nossa vida, que é o bíblico, em que tem que haver mudança, tem que ter transformação, tem que ter fruto do Espírito, para quem quer tudo que a Bíblia está determinando e não qualquer outro tipo de religião que costuma tirar pedaço da Bíblia, eu te aconselho a isso aqui. É melhor você deixar de comer carne por conta dos judeus. E melhor deixar de beber vinho por conta desse choque religioso. E de fazer aí já vem qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. No Brasil hoje, eu não vou dizer fora porque eu não moro fora, mas no Brasil hoje, um cristão que bebe, que fuma, ele leva o evangelho no lodo. Tá entendendo? Então pensa sobre isso. Pensa sobre o que Deus quer que você pense. Se a tua vida está honrando ao Senhor. Porque o fundo do fundo do fundo que Paulo quer dizer é assim, tudo que você for fazer, você tem que dar glória para Deus. Você tem que honrar Deus. O que você estiver fazendo, tem que honrar Deus na tua vida e na vida dos outros. E aí ele termina dizendo assim, você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Tem hora que você vai dizer, eu não vou fazer isso. Não é porque isso é uma prisão na minha vida, não é, mas vai ser prisão em outro. Então a minha opinião eu vou ficar quieto, porque senão eu vou atrapalhar a fé do outro. E eu não posso fazer isso, porque senão isso vai atrapalhar a minha vida. Porque a palavra de Deus fala, maldito é aquele que fazia o outro tropeçar. Seria melhor que ele colocasse uma pedra nos pés e se jogasse no mar. Então, meu irmão, guarda isso. Não é só sobre o que não te domina, é sobre o que o inferno faz através da tua vida para destruir outros. Que em nome de Jesus você não destrua a obra de Deus por causa de coisa pequena na tua vida. Não deixa o inferno entrar na tua vida, na tua casa, através da tua vida, através da tua casa, não. Vamos fazer a nossa vida ser uma vida de glória, de honra para Deus. Gente, a gente termina aqui no capítulo 14 e amanhã a gente fecha o livro de Romanos. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos capítulos.